Mas Deus olhava lá do trono dele, a imagem e falava: a minha graça te basta. É os meus olhos que estão sobre a vossa vida. É o meu sangue que eu derramei por vocês de alto valor. Se eu prometi, eu vou cumprir. Porque a palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus diz também no livro de Números que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E ali naquela cidade eu tinha eu e as minhas primas, mais ou menos da mesma faixa etária. E ali nós compartilhávamos um sonho, mas tinha uma grande diferença. Da família nós éramos os únicos que não tinham nenhuma condição financeira. E todos os meus primos, os meus tios, eram fazendeiros, eram funcionários públicos e tinham do bom e do melhor. Então, quando tinha aquelas reuniões familiares, sempre falavam, as minhas priminhas, os meus tios falavam: olha aqui a minha doutora, olha aqui a doutora do papai. Eu puxava ali a barra da calça do meu pai e falava: pai, um dia também eu vou ser uma doutora, um dia também, papai, eu vou salvar vidas. E ali quem olhava ficava assustado, pensava: coitadinha da menina, está passando tanta dificuldade que já está perdendo a noção da realidade. Mas ali não era uma voz de uma criança falando, irmãos. Começa a ter a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Começa a pensar e a perceber do jeito que Deus age. Deus não tem compromisso com regras. Deus tem compromisso é com a palavra dele, é com os servos dele. Deus tem compromisso é com você que veio aqui hoje. Deus tem compromisso é para honrar a promessa de você hoje. Mas santifica a igreja, busca o Senhor em espírito e verdade. E aí eu ficava na oposição e os anos se passaram. Eu terminei o terceiro ano, mudei para Goiânia. E todas as minhas primas terminaram o terceiro ano mais ou menos na mesma época. E elas perguntaram: Glícia, o que você vai fazer? Eu falei: vou fazer o que Deus mandou. Vou prestar o vestibular para medicina e tentar entrar na faculdade para medicina. E elas falavam: isso não é para você. E elas falaram: também vamos fazer. E foi aquela leva de gente prestar o vestibular. E durante um ano nós estudamos muito, irmãos, era madrugada, era sábado, era domingo, estudando. Estudamos muito, e quando chegou no final do ano eu falei: vou conquistar a minha vitória. É hoje que eu tomo bênção. Prestei o vestibular e o resultado nada, não tinha passado. Ninguém daquelas primas tinha passado. E eu comecei a pensar: Senhor, será que essa promessa não é para minha vida? Será que realmente eu estou querendo viver sonhos que não é para mim? Mas Deus, a palavra do Senhor, Ele me disse: vai ler a minha palavra. E eu li em Eclesiastes 3, que para tudo há um tempo determinado. Irmãos, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempos de guerra, mas haverá tempos de paz. E é uma coisa que nós devemos exercitar na nossa vida: é a nossa paciência, é a nossa perseverança. Porque enquanto nós estamos em compromisso com o Senhor, podemos estar passando dentro da fornalha, podemos ver o mar diante da nossa frente, mas se louvamos ao Senhor, se temos compromisso com o Senhor, se não murmuramos, se continuamos santificados, se estamos na posição do Senhor dos E todas aquelas primas desistiram e foram fazer outros cursos, e outras desistiram dos estudos. E eu falei: Senhor, sobre a tua palavra eu vou estudar mais esse segundo ano. E eu estudei muito, e elas falavam: Glícia, larga de mão, não é para você. Os meus tios chegavam para mim e falavam: olha, você pode ser tudo menos uma médica, uma doutora. E eu falava: então vai dizer isso pro meu Deus, porque o meu Deus diz que eu vou ser. E eu acredito no que o meu Deus fala. Estudei mais um ano, estudei muito. Eu falei: Senhor, agora eu vou conseguir a minha vitória. Quando cheguei no final do ano, não passei de novo. Eu falei: Senhor, mas será que essa promessa não é para mim, meu Deus? Eu comecei de novo a ter medo. Deus falou: quieta o teu coração, porque tudo está no controle das minhas mãos. E aí eu fui estudar mais o terceiro ano, estudei de novo. Prestei o vestibular e consegui. E eu falei: Senhor, realmente não é para mim. Chegavam para mim e falavam: olha, vai trabalhar para os outros, você ainda é nova, larga isso. Mas eu falava: Senhor, eu só vou parar se o Senhor mandar eu parar, então fala comigo, meu Deus, porque eu preciso te ouvir. E Deus falou para mim: minha
filha, eu não te dei um espírito de covardia, mas um espírito de autoridade. Igreja do Senhor, Deus não te chamou para ser covarde, Deus não te chamou para andar com a cabeça caída, para andar humilhado debaixo do jugo de Satanás, mas Deus te chamou para brilhar nessa terra, Deus te chamou para trazer cabeça. Eu falei, Senhor, vou estudar mais um ano, mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer a tua obra também, porque eu recebia muitos convites para estar pregando, evangelizando e não ia, porque eu só queria estudar. E naquele momento eu ficava na escola das 5 da manhã até as 7 da noite. E estudava o dia inteiro e chegava no sábado, depois da semana inteira cansada, colocava minha Bíblia debaixo do braço, ia nas casas fazer os cultos familiares, e ele expulsava demônio, e você convertiu o Senhor. E quando eu fui fazer a prova, no último ano, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje estou fazendo medicina ali na Unifac, Deus providenciou todos os meios, e eu quero te dizer, igreja, a casa que um dia faltou o pão, hoje meu pai tem condições, não sei como, mas é para a glória de Deus, de sustentar uma despesa de mais de 3 mil reais, isso é para a glória e o louvor dele, porque por mim mesmo eu não sou capacitada e não tenho condições, mas é para a glória de Deus, é porque Deus honra os seus, Deus tem compromissos com os seus, igreja. Por isso, jovens, irmãos e irmãs, quantas vezes os seus sonhos são desacreditados. Irmãs, vocês oram por uma causa e as pessoas dizem que não tem mais jeito. Hoje Deus manda eu falar nesta noite. Irmão, se você ora para o teu esposo, para o teu filho, continua com os joelhos no chão, continua com a boca no pó, porque Deus vai atender a oração, porque a promessa do Senhor, tu e tua casa servirás ao Senhor, igreja. Filho, que eu seja o nome do Senhor. Comece a gerar hoje os sonhos de Deus, porque muitas vezes nós somos perseguidos, muitas vezes nós somos incompreendidos. Talvez você pensou, por que para mim as coisas às vezes são tão difíceis? Às vezes o mundo lá fora consegue as coisas fáceis, mas eles vão caminhar para a perdição e para o fogo eterno. Igreja do Senhor, você tem a Jerusalém celestial, recebe, a trombeta vai tocar, então permaneça diante do Senhor, porque Ele tem bênção aqui na terra, mas Ele tem uma bênção maior, que é morar com Ele na eternidade. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, não desanime diante do sonho que Deus colocou diante da sua vida. Irmã, não para de sonhar, meu irmão, não para de orar pela proposta que Deus colocou diante de ti, porque toda oração, quando pedida de um coração quebrantado, ela move céus e move terra, porque o Senhor opera. Você tem que entender, igreja, que você não é um mero coitado nessa terra, mas você tem o sangue de Jesus que te cobre do alto da cabeça à planta dos pés. Igreja, você não tem que ficar com medo das lutas e das tribulações. Sabe por quê? Porque Satanás, quando olha para mim e para a sua vida, ele tem medo. Porque quando ele olha para mim, ele olha para esses obreiros. Quando o inimigo olha para a tua vida, ele vê ali uma brasa viva marchando sobre a terra. Ele vê o escolhido do Senhor. Ele vê a menina dos olhos do Senhor marchando sobre a terra. Ele vê o que existe de mais precioso para Deus. Aleluia! Muitas vezes nós somos perseguidos, irmãos, e incompreendidos. Sabe por quê, igreja? Muitas vezes você pode pensar que a santificação é uma coisa passada, mas não é. Porque sem a santificação nós não veremos a Deus. Sem a santificação é impossível agradar a Deus. Você pode pensar, mas eu estou santificado e tenho tanta